Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de todos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Esse será o texto que nós iremos meditar nele nessa noite. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Texto bastante conhecido de todos nós, mas que com toda certeza é rico e tem uma mensagem do Senhor para cada um de nós. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós mais uma vez pedimos ao Senhor por esse momento onde nós iremos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor mais uma vez seja misericordioso conosco, nos ensine através dela, que possamos ser edificados por Ti, ó Deus, através da revelação do alto, que cresçamos, ó Deus, em graça e conhecimento diante do Senhor, ó Deus. Que a Tua Palavra, Deus, que é rica, que é poderosa, possa transformar o nosso viver. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O experiente professor chamado de Harry Ironside, professor de teologia, era uma pessoa muito inteligente. E certa feita, ele estava viajando em um bonde pela cidade de Los Angeles, quando uma senhora muito esquisita, muito estranha, entrou naquele bonde e logo se sentou ao lado dele. Ela usava lenços vermelhos na cabeça, vestia um manto e muitas lantejoulas na testa. Possivelmente era uma cigana que estava ali ao lado dele. E assim que ela então se sentou, ela perguntou se Ironside desejava ser muito rico, se ele desejava ter uma grande fortuna, e para isso ela iria cobrá-lo apenas $5. Ironside então diz para aquela mulher: não é necessário que a senhora faça isso, porque eu já conheço a minha fortuna, eu já sou rico. Além disso, eu tenho um pequeno livro em meu bolso que conta o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Aquela mulher, então, assustada e ao mesmo tempo curiosa, ela diz naquele momento: você tem mesmo esse livro? E ele então responde: sim, eu tenho. E ele disse: ele é absolutamente, obrigado meu irmão, ele é absolutamente infalível, deixe-me ler para a senhora. E então ele tira um Novo Testamento do seu bolso e a vidente fica assustado. E ele abre exatamente em Efésios capítulo 2 e disse assim: aqui está o meu passado. Ou seja, aqui está o passado de todos nós em primeiro lugar.
E qual é a realidade de cada um de nós no nosso passado? Como o próprio Efésios, no versículo 1, vai dizer, nós estávamos mortos. Ele diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E entenda que aqui Paulo não está falando ou se referindo a uma morte física, mas a uma realidade espiritual. Ou seja, o apóstolo está dizendo que, longe do Criador, distante do Senhor, a condição, a realidade de todo o ser humano é de morte. Morte essa que é consequência do pecado, que é consequência da nossa própria desobediência. Porque nós somos criados para nos relacionarmos com Deus, para termos intimidade com o nosso Criador, desenvolver uma relação harmônica com o nosso Senhor. Mas em Gênesis capítulo 2, narra que no jardim do Éden havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e a ordem era que eles não comessem, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. Se eles então desobedecessem, o resultado seria a morte. E a consequência da desobediência é a morte. Paulo, aos Romanos, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Isaías capítulo 59 vai dizer que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, o que caracteriza uma pessoa morta, mesmo ela estando fisicamente viva? A insensibilidade. A pessoa morta em seus delitos e pecados, ela é insensível às coisas de Deus. São pessoas que não conseguem enxergar, são pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus. São pessoas que não desejam, que não têm fome, que não têm apetite nenhum para as coisas de Deus. São pessoas completamente indiferentes ao Senhor e ao seu reino. John Stott, um comentarista bíblico, vai dizer que a pessoa morta em suas transgressões e pecados, ela é tão indiferente quanto um cadáver. São homens e mulheres que não querem entender, são homens e mulheres que não têm o mínimo interesse sobre as coisas de Deus. Mas entenda que mesmo as pessoas estando mortas espiritualmente falando, elas ainda podem ser bons pais, bons trabalhadores, pessoas honestas, pessoas que fazem o bem, mas segundo a Bíblia, elas estão espiritualmente falando, mortas, porque não se interessam, não têm sensibilidade para com a realidade de Deus, por isso estão impedidas de se relacionarem com o Senhor. Mas o nosso passado também, ele é marcado por outra realidade, que nós vivíamos uma vida de desobediência. Os versículos 2 e 3 nos dizem, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo aqui, ele apresenta 3 grandes forças que fazem a mim e a você vivermos uma vida de desobediência. Primeiramente, ele vai apresentar o mundo, mas aqui nós não podemos entender mundo como sendo essa realidade criada, aquilo que Deus trouxe à existência em 6 dias, mas uma referência a um sistema que é anti-Deus. Um sistema onde as suas narrativas vão sendo colocadas visando chamar a minha e a sua atenção. Mas mais do que chamar a nossa atenção, ela vem com seus valores, ela vem com os seus princípios, pressionando a mim e a você para que nós vivamos segundo esses valores e esses princípios. Onde a desumanização do homem, seja da forma como isso aconteça, pela opressão política, por não querer saber de Deus,
por negar os absolutos de Deus, seja pelo materialismo, seja pela pobreza, seja pela discriminação racial ou por qualquer outra forma de injustiça, são nessas realidades que nós vamos encontrar os valores desse mundo, e esses valores nos influenciam. Além disso, nós estamos expostos a esses valores a todo momento, porque as suas narrativas estão sendo contadas nos seriados, nos filmes, nas novelas, nas músicas, naquilo que nós ouvimos, sendo moldados e formados segundo a imagem e semelhança desse sistema. Mas outro fator que nos leva à desobediência é o próprio diabo. E nós não podemos negar essa realidade espiritual. Nós não podemos cair nos extremos de vermos o diabo em todas as coisas, mas também não podemos negar que ele exista. Paulo vai dizer que existe um espírito que trabalha no coração dos desobedientes, e isso é uma referência ao inimigo das nossas almas. Paulo diz que o diabo é um ser que trabalha no coração daqueles que estão longe de Deus, ou seja, ele sempre trabalhou e continua ainda trabalhando para fazer com que as pessoas não vejam a necessidade de mudarem de vida, trabalhando para fazer com que as pessoas não vejam a necessidade de Deus nas suas vidas. A imagem que a Bíblia, a palavra de Deus, utiliza para ilustrar o diabo é dizendo que ele é um leão, que ele é um assassino. Logo, onde há mal, onde há violência, onde há engano, nós podemos ter certeza que ali há o trabalho do inimigo das nossas almas. Onde há maldade, onde há corrupção, o diabo está ali. Mas onde ele atua no nosso coração. A guerra que existe é pelo meu e pelo seu coração. As batalhas são travadas pelo meu e pelo seu coração, porque eles sabem que quem ganhar o coração domina toda a vida. E o diabo é esse ser que quer roubar o nosso coração, quer capturar o nosso coração. Mas o terceiro elemento que nos leva à desobediência é a carne. A última influência que nos leva à desobediência é a nossa própria carne. Não essa carne que cobre os nossos ossos, mas a nossa natureza caída. Aquilo que Paulo chama de seguir os nossos desejos e os nossos pensamentos. Em um primeiro momento, não há nada de errado nós desejarmos, inclusive isso faz parte da constituição de cada um de nós como seres humanos. Nós fomos criados para desejar. O problema é quando esses desejos, quando esses pensamentos são para a realização do nosso eu. Quando tudo quer girar em torno da nossa vida. Na verdade, nós vivíamos em busca da autorrealização, mas para que isso acontecesse, era necessário que disséssemos sim para os nossos desejos, sim para as nossas vontades, sem nos importarmos se isso agradaria ou não ao Senhor. Perceba, então, as influências que eu e você estamos expostos todos os dias. Lá fora nós temos o mundo, nós temos a cultura que estamos inseridos, que a todo momento está chamando a nossa atenção. Por dentro nós temos a nossa própria carne, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas inclinações, e além disso, temos o diabo que também opera tentando nos enganar ou nos fazer acreditar que nós não necessitamos, que nós não precisamos do Senhor. Mas também o nosso passado é marcado por sermos merecedores da ira.
O versículo 3 diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por conta do pecado original, cometido por nossos pais, Adão e Eva, que nós herdamos, nós somos então merecedores da ira. Diante do nosso pecado, diante da nossa rebeldia, diante desse nosso passado, Deus se ira conosco. Diferente do que muitos afirmam em nossos dias, a ira de Deus não é incompatível com o seu amor. Ambos atributos convivem harmoniosamente, lado a lado. Além disso, necessitamos nos lembrar que Deus não compactua com o mal. Deus não está ligado ao mal. Deus não é ligado ao pecado. E essa nossa natureza herdada faz com que nós sejamos merecedores da ira de Deus, porque nos afastamos, porque vivemos em rebeldia contra Deus. E aqui talvez esteja o problema a nossa geração tem banalizado o pecado, tem minimizado o pecado, mas nós necessitamos nos lembrar de que todo o pecado é uma afronta contra Deus. Todo pecado fere a santidade de Deus e torna qualquer um de nós merecedores da ira de Deus. E essa é a pintura com cores vívidas da realidade do nosso passado. Essa é a fotografia com cores fortes da realidade do nosso passado. Homens e mulheres que estão longe do seu Criador e por conta disso estão mortos, são desobedientes e estão condenados à ira. Por conta disso, a vidente do início da história, ela ficou nervosa e disse: eu não quero mais ouvir isso. Mas Ironside segurou suavemente a mulher pelo seu braço e disse: mas eu quero contar a você sobre o meu presente, ou melhor, o presente de alguns. Os versículos 4 a 6 nos dizem: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Isso é o que o pastor Ironside quer contar àquela cigana a respeito da sua realidade presente. É isso que ele quer contar a ela a respeito do seu hoje. Embora nós estivéssemos mortos por conta dos nossos pecados, Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Nós podemos resumir toda a ação de Deus em nosso favor, em favor do ser humano, em uma única palavra: salvação. Diante do cenário de morte, diante do cenário de caos, a ação de Deus é uma só: é salvar. E diante dos versículos que nós acabamos de ler, estamos diante de um interrompimento do desespero, um interrompimento do caos para um caminho de fé, porque nesse projeto de Deus, o caos, o desespero, a morte nunca tem a última palavra. Veja, por um lado a morte, por um lado a escravidão, por um lado a condenação. Mas quando Deus aparece na história, quando Ele age, o que nós temos é misericórdia, o que nós temos é amor, é vida, é bondade. Logo, se eu e você, nós estamos em Cristo, nós recebemos vida. Se eu e você estamos em Cristo, nós somos ressuscitados da nossa condição de morte. Se eu e você, nós estamos em Cristo, somos exaltados nas regiões celestiais. Tudo o que nós recebemos é por causa de Cristo. É por isso que a realidade presente, ela é para alguns, é para um povo distinto. É por isso que nós somos um povo diferente, porque nós estamos em Cristo Jesus.
Não é porque nós seguimos regras, não é porque nós seguimos doutrinas, não é porque nós temos alguns padrões corretos, não é porque nós seguimos um rito ou um catecismo, mas sim por estarmos em Cristo Jesus. Não é algo que fazemos, não é algo que eu e você podemos produzir, mas é o fato da ação de Deus em nossas vidas. É a nossa união, é essa identificação com Cristo que possibilita a mim e a você sairmos de uma vida de desespero e vivermos uma vida de fé. É essa união, é essa identificação com Cristo que possibilita a mim e a você sairmos de uma vida de caos para uma vida de ordem, de arranjo, de clareza, de ordem. Mas Paulo, ele ainda continua, e nos versículos 8 e 9 ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entenda, isso, a nossa salvação, é mais do que perdão de pecados, a nossa salvação é mais do que um carimbo para irmos para o céu. A nossa salvação é a libertação dessa condição que nós nos encontrávamos no passado, que nós acabamos de ver a respeito dela nos versículos 1 a 3. Salvação é a experiência de tornar alguém vivo novamente. Salvação é a experiência de nós nos tornarmos uma nova criação. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a salvação, ela é uma dádiva, é um presente, ela é um dom, porque toda a obra da salvação, a graça que nós recebemos, a fé que nós temos, tudo isso é parte da graça de Deus, é parte da misericórdia de Deus, é tudo iniciativa dele em favor de cada um de nós. Nós não recebemos a salvação por causa das nossas boas ações. Nós não somos salvos porque cumprimos um rito religioso. Nós não somos salvos por sermos membros de uma determinada igreja. Nós não somos salvos por conta da nossa performance. Muito menos é recompensa por fazermos algo bom. É por graça exclusiva da parte de Deus. Assim, a salvação nunca deveria gerar em nós arrogância, porque a salvação é para quem se reconhece necessitado, é para aquele que se reconhece humilde, é para aquele que se aproxima de Deus com mãos vazias, porque sabe que ele não possui nada. A salvação é esse movimento que nos retira do desespero e nos aponta uma nova forma de viver. Para isso, uma nova forma de viver, para uma forma vivida por fé e com fé. E por que Deus faz isso? O versículo 10 nos responde: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A minha e a sua condição, ela é de morte, de desobediência, de condenação. Para resolver isso, o Pai envia a Cristo Jesus e Ele nos salva pela graça mediante a fé, não dependendo de nenhum esforço de nenhum de nós. Mas agora, como a gente vive? Fazendo boas obras, sabendo que nós somos aquilo que Cristo fez por nós. Não existe outra forma de viver. O que se espera daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo é isso: que vivam o Evangelho em cada um dos seus dias, que vivam o Evangelho em cada uma das áreas do seu viver e que façam a diferença na vida de pessoas, de locais e de situações. A ideia aqui do apóstolo Paulo, a evidência de que alguém foi salvo, são as suas boas obras. E entenda que nós não cremos que somos salvos
pelas boas obras, mas sim que todo aquele que foi salvo, ele vive fazendo boas obras, cumprindo o que a Escritura chama para fazer e viver. O nosso presente é de criaturas, logo, quem é nova criatura vive fazendo boa obra, vivendo o Evangelho onde quer que ele esteja. E aí, então, depois de tudo isso, o pastor Ironside, depois dele contar sobre o seu passado e sobre a sua realidade presente, aquela cigana então bradou para ele: isso já é o bastante, eu não quero mais nada, saber mais nada a respeito dessa história da sua vida. Mas Ironside disse: ainda está faltando sobre o meu futuro. E então, o futuro dos redimidos em Cristo. O versículo 7 diz o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A ideia aqui é mais ou menos a seguinte: você é convidado para ir na casa de um jogador muito famoso que já ganhou inúmeros títulos. Ele então convida você para entrar na sala dos troféus. E ele começa então a te apresentar todos os troféus que ele já conquistou. Troféus de todos os tamanhos, de todas as formas. E a grande pergunta é: aqueles troféus traziam glória para os próprios troféus? Ou aqueles troféus traziam glória para o jogador de futebol que os conquistou? Eles são a demonstração da riqueza, da glória, da carreira do jogador, da glória dele. Paulo está dizendo que quando o Senhor nos salvou, Ele o fez para que quando lá na eternidade futura, Deus possa nos colocar na estante celestial como troféus da graça dele. Nós, como testemunhas vivas da sua bondade, exibiremos aos de fora, sem chamar a atenção para nós mesmos, aquele a quem devemos a salvação, ou seja, para o Senhor. Está vendo o Rodolfo? Olha só quem ele era e olha só o que eu fiz dele. Eu o transformei em meu filho. Eu fiz dele meu filho para louvor da minha glória, para a minha graça, para que as pessoas reconheçam e louvem a minha bondade. Ao longo de toda a eternidade, os redimidos serão então como esse monumento da incomparável riqueza da graça que nos resgatou do poço da destruição, do desespero e nos levantou às alturas da bem-aventurança celestial e efetuou tudo isso por um preço tal, arrancando de si mesmo, que não poupou o seu próprio filho, e de maneira tal que nenhum sequer de seus atributos, nem ainda a sua justiça, pôde ser apagado. Algumas aplicações, meus irmãos, para as nossas vidas. Primeira delas: se você tivesse a mesma oportunidade que o pastor Ironside, qual seria a história que você contaria a outra pessoa? Se você tivesse essa mesma oportunidade, uma pessoa sentasse ao seu lado, e você tivesse a oportunidade de contar a ela a história da sua vida, qual seria a história que você contaria? Alguém que no passado estava morto em seus pecados, vivia para o seu próprio prazer, completamente alienado do Deus vivo? Alguém que no presente foi misericordiosamente salvo pela graça de Deus e vivificado juntamente com Cristo e assentado pelo próprio Deus em Cristo Jesus nos lugares celestiais? Alguém que no futuro será apresentado como troféu da riqueza da graça de Deus? Qual é a história? O que nós contaríamos? O que nós diríamos a essa pessoa?
Sendo mais específico, como você se enxerga? Você já percebeu a sua perdição? Você algum dia já foi tomado por um profundo senso de necessidade de Deus? Você já foi tomado por um profundo senso de que é pecador e que merece a ira de Deus? Você quer continuar nessa mesma caminhada que às vezes você tem trilhado até aqui desde que nasceu? Ou você está cansado dessa vida onde você é escravo a todo momento dos seus pensamentos, dos seus desejos? E por que nós não, nessa noite, não clamarmos a Deus, pedindo que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele nos dê uma nova vida? Isso, independentemente se é a primeira vez que aqui estamos, ou se já tem 50 anos que fazemos parte dessa comunidade. Porque pode ser que nós tenhamos uma longa caminhada cristã, e mesmo assim, ainda esse senso dessa realidade ainda não foi despertada em nenhum de nós. Faça isso, porque, como diz o Salmo 145, Ele ouve aqueles que gritam por socorro. Grite hoje por socorro, grite hoje reconhecendo que você é carecedor da graça de Deus, que você precisa da misericórdia, que você precisa do amor, e que com certeza Ele te salvará mediante a graça por meio da fé em Cristo Jesus. Clame a Ele que enche o seu coração de fé, que Ele encha o seu coração de fé naquilo que Jesus Cristo fez. Clame a Ele que encha o seu coração de fé na morte e na ressurreição de Jesus. E para aqueles que já foram salvos mediante a graça por meio da fé em Cristo Jesus, o presente da salvação não é o final, mas é o início da jornada. O presente da salvação não é o final, mas é o início da jornada. A boa notícia aqui é que isso significa que ser salvo pela graça é que a salvação é para o que já passou, a salvação é para o hoje, a salvação é para aquilo que ainda virá. Não é fruto da nossa performance, não é fruto da nossa religiosidade, não é fruto da nossa capacidade, é um presente, é um dom. Ser salvo é entrar na realidade da nova criação. Com humildade, reconhecermos que não temos nada, que não somos nada. Por isso, se reconhecemos que Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas, não podemos pensar que está tudo resolvido. No sentido de, estou salvo, está tudo resolvido, não tenho que fazer mais nada. Se pensamos assim, estamos muito enganados. Ou às vezes, a graça do Senhor, mediante a fé em Cristo, ainda não tem atuado em nossas vidas. Salvação não é o final da nossa jornada. O processo da salvação continua porque somos chamados a viver uma vida santa, uma vida parecida com a de Jesus, a desenvolver o caráter de Jesus nas nossas vidas. Espera-se que cresçamos e amadureçamos. A obra de Cristo, a sua humilhação e a sua exaltação, ela tem que mudar a nossa vida. Ela tem que mudar o nosso jeito de trabalhar, o jeito de ser família, o nosso jeito de criar filhos, o jeito de ser igreja, o jeito de nós lidarmos com o dinheiro, o jeito de nós fazermos atividade física, o jeito que nós lidamos com o lazer. Ou seja, tem que mudar tudo.
Por fim, a pior coisa que pode ocorrer na minha e na sua vida é termos um tempo de caminhada cristã e não termos crescido nada, não termos aprendido nada ainda. Tudo o que nós temos ouvido ficou na cabeça, mas não desceu para o nosso coração. Por isso, é tempo de nós revermos a nossa caminhada até aqui. É tempo de nós reavaliarmos a forma como eu e você temos vivido até aqui e buscarmos desenvolver a salvação que há em nós nesse dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe e aplique essas verdades aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, pela revelação do Senhor. Obrigado, Senhor, pela história de todos nós. Obrigado porque o Senhor um dia nos tirou do tremedal de lama do pecado e nos assentou como filhos do Senhor, como povo de propriedade exclusiva Teu. Obrigado, Senhor, por essa transformação que o Senhor operou em nossas vidas, mesmo não merecendo, mesmo não sendo dignos de qualquer favor do Senhor, ó Deus. E que nós, ó Deus, agora, uma vez alcançados pela graça do Senhor, possamos viver de acordo com essa realidade. Que possamos crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Que possamos, ó Deus, sermos a cada dia mais semelhantes ao Senhor e Redentor das nossas vidas, Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome dEle. Amém. Amém. Nós vamos